A história sempre termina igual. O Peter Pan grita. E aí a Wendy grita de volta para ele. I'll always believe in you, Peter Pan. E a Wendy acreditou sempre. Mesmo quando deixou a infância para trás e teve as suas próprias crianças. Nossa história começa numa época difícil. A Inglaterra está ameaçada de guerra e muitos homens receberam um pedido para deixarem suas famílias e protegerem o país. A história sempre termina igual. Peter Pan grita. Goodbye, Wendy! E aí, Wendy grita de volta para ele. I'll always believe in you, Peter Pan. E o Wendy acreditou. Sempre. Mesmo quando deixou a infância para trás e teve suas crianças. Nossa história começa numa época difícil. A Inglaterra está ameaçada de guerra e muitos homens receberam um pedido para deixarem suas famílias e protegerem o país. A história sempre termina igual. O Peter Pan grita. Goodbye, Wendy! E aí, a Wendy grita de volta para ele. I'll always believe in you, Peter Pan. E a Wendy acreditou, sempre, mesmo quando deixou a sua infância para trás e teve as suas próprias crianças. Nossa história começa numa época difícil. A Inglaterra está ameaçada de guerra e muitos homens receberam um pedido para deixarem suas famílias e protegerem o país. A história sempre termina igual. O Peter Pan grita. E aí, Wendy grita de volta para ele. E Wendy acreditou. Sempre. Mesmo quando deixou a infância para trás e teve as suas próprias crianças. Nossa história começa numa época difícil. A Inglaterra está ameaçada de guerra e muitos homens receberam um pedido para deixarem suas famílias e protegerem o país. A história sempre termina igual. Peter Pan grita. E aí Wendy grita de volta para ele. E Wendy acreditou. Sempre. Mesmo quando deixou a infância para trás e teve as suas próprias crianças. Nossa história começa numa época difícil. A Inglaterra está ameaçada de guerra e muitos homens receberam um pedido para deixarem suas famílias e protegerem o país. A história sempre termina igual.
O Peter Pan grita e a Wendy grita de volta para ele. E o Wendy acreditou sempre, mesmo quando deixou a infância para trás e teve suas próprias crianças. Nossa história começa numa época difícil. A Inglaterra está ameaçada de guerra. E muitos homens receberam um pedido para deixarem suas famílias e protegerem o país. Tá bom, gente.